Salve Maria Santíssima. Vamos falar sobre frases de Santo Afonso de Ligório, um pouquinho sobre a sua experiência de oração. Esse doutor da igreja com escritos tão belos. Nós vamos estar falando algumas frases de oração deste grande santo. A experiência mostra de sobra que quem recorre a Deus nas tentações não cai, quem não recorre cai, especialmente nas tentações impuras. Sabedoria 8:21. Eu desejaria que todos os pregadores nada recomendassem tanto aos seus ouvintes como a oração. Devemos rezar para saber o que Deus quer de nós e lhe pedir sua ajuda para cumprir a sua vontade. Quem deixa a oração por causa do estudo não busca a Deus, mas a si mesmo. Quando pedimos ao Senhor já antes de terminarmos de pedir, Ele nos dá a graça que suplicamos. A prece humilde consegue tudo de Deus. Quem não reza, é impossível que se salve. Não podemos alcançar a salvação sem o auxílio da graça de Deus. Sendo contínuas as tentações e os perigos de perdermos a amizade de Deus, contínuas também devem ser as nossas orações. Santo Afonso ainda nos fala o seguinte: o Senhor quer nos dar suas graças, mas quer que a peçamos, que até mesmo que o importunemos e como que constrangido com nossas orações. Quando recorremos a Deus, tenhamos plena confiança de que Deus nos atenderá e alcançaremos aquilo que queremos. É preciso que na oração mental nos preparemos para sofrer as contrariedades que nos possam sobrevir. A oração é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. O que mais me causa dor é ver que os pregadores e confessores tão pouco se lembram de recomendar a oração a seus ouvintes e penitentes. Os pregadores e confessores e todos os livros não deveriam incutir nada com mais empenho e afinco do que a necessidade de rezar. De que servem as pregações, as meditações e todos os outros meios aconselhados pelos mestres da vida espiritual, se faltar a oração, quando é certo que o Senhor diz: não conceder suas graças, senão a quem pedir? Tudo, ou melhor, todos os que se salvam, falando aos adultos, ordinariamente só por meio da oração é que conseguem salvar-se. Assim como o Senhor quis que para sermos providos do pão e do vinho, semeássemos o trigo e cultivássemos a vinha, assim quis que recebêssemos as graças necessárias para nos salvar, por meio da oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Mateus 7:7. Deus sabe como a oração é útil para conservar a humildade e para exercer a confiança. Saber viver é saber rezar. Quem reza se salva. Quem não reza certamente se condena. Este é e será o maior desespero no inferno, o poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo as graças necessárias, e agora esses miseráveis não têm mais tempo de rezar. São tão preciosas as nossas orações que Deus destinou os anjos para lhe apresentarem imediatamente as que estamos fazendo. A oração aplaca a ira de Deus, porquanto Deus perdoa logo a quem com humildade lhe pede. Seus santos mártires resistiram tão corajosamente e de forma constante aos seus tiranos. Não foi a oração que lhes deu força e vigor para suportar os tormentos da morte? Pela oração podemos desarmar todas as ciladas do demônio. Deus nos atende a qualquer hora. Os reis da terra é preciso marcar audiência, poucas vezes ao ano, mas Deus continuamente está marcando audiência conosco. Deus, quando é invocado, dá os seus bens com toda a abundância, largamente, sempre mais do que lhe pedimos. Portanto, a sua riqueza é infinita. Quanto mais dá,
mais tem para dar. Todo o nosso cuidado deve consistir em rezar com confiança, certos de que orando estarão para nós abertos todos os tesouros do céu. Leiamos e meditemos quanto quisermos, nunca, entretanto, cumpriremos o nosso dever se não pedirmos a Deus os auxílios necessários. Os padres do deserto fizeram entre si uma consulta para ver qual era o exercício mais necessário e útil à salvação eterna. Resolveram que era repetir, a miúdo, a breve oração de Davi: Senhor, vinde em meu socorro. Com a oração, a salvação é certa e fácil. Todas as almas que amam sinceramente a Deus não cessam de rezar pelos pobres pecadores. Quando Deus não nos atende, é para o nosso bem maior. Deus muitas vezes nos deixa sofrer no meio da tempestade, a fim de provar nossa fidelidade e para o nosso maior proveito. Trabalha em vão aquele que trabalha sem Deus. Com a oração, contanto que seja humilde, confiante e perseverante, tudo se alcança. A oração constante obtém a misericórdia de Deus, mesmo para os que não são seus amigos. Deus ouve a oração dos pecadores. Ó, que grande graça é o espírito das preces, isto é, a graça que Deus concede a uma alma que reza sempre. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós.